As terras do Oriente Médio, desde os tempos antigos até os dias atuais, nunca estiveram livres do caos, constantemente experimentando conflitos e testemunhando a derrubada de líderes e o estabelecimento de novos estados, um verdadeiro ninho de instabilidade. Mesmo hoje, as pessoas desta região não conseguiram alcançar uma paz duradoura, vivendo em constante preocupação. Um dos países onde a intensidade do movimento é mais sentida nessas terras é o Iraque. É um país com uma ampla gama de grupos étnicos, incluindo até mesmo uma entidade autônoma dentro de suas fronteiras, e passou por uma guerra significativa há apenas cerca de 2 décadas. Atualmente, principalmente devido a questões decorrentes da Síria, seus territórios estão sob ameaça intensa. O país é vasto, com apenas Basra conectando-se ao mar. Portanto, cada canto de suas fronteiras é cercado por diferentes estados, tornando-o uma terra a ser guardada com o máximo cuidado. Ele compartilha fronteiras com a Turquia ao norte, Síria e Jordânia a oeste, Irã a leste e Arábia Saudita e Kuwait ao sul. Se a segurança fosse garantida nessa geografia, o Iraque poderia ser um país fantástico e economicamente próspero para viagens fáceis para países vizinhos. Por exemplo, pessoas que vivem na Suíça podem viajar para muitos países europeus dentro de 1 a 2 horas de carro, ou aqueles em Kosovo, localizado nos Balcãs, podem alcançar países vizinhos como Sérvia, Macedônia, Albânia e Montenegro com uma curta viagem de carro. O Iraque realmente ocupa uma posição central para o Oriente Médio. Além disso, suas terras são mais economicamente valiosas do que a Europa e os Balcãs, pois o Iraque é, como você pode imaginar, um paraíso do petróleo. O país é altamente adequado para a agricultura e possui uma reserva de petróleo interminável. É por isso que sempre foi um ponto estratégico cobiçado por nações ocidentais como os EUA. Consequentemente, a maior fonte oficial de renda do Iraque é baseada no petróleo. Se você olhar para os países com as maiores reservas de petróleo comprovadas hoje, a Venezuela ocupa o 1º lugar e o Iraque está em 4º lugar. Ao analisar a crença e a estrutura étnica do país por meio de Bagdá, cerca de 75% da população total é composta por árabes, enquanto os curdos representam cerca de 20%. Os 5% restantes incluem assírios, turcomanos e outros grupos minoritários. Em termos de crenças, cerca de 65% da população iraquiana são muçulmanos xiitas e os 30% restantes são muçulmanos sunitas. Uma pequena minoria inclui cristãos na população iraquiana. Com essas porcentagens de crenças e etnias, existem 2 idiomas oficiais, árabe e curdo. Se você é proficiente em um desses 2 idiomas, não terá muitos problemas de comunicação no Iraque, especialmente na região curda, reconhecida autonomamente. No norte do país, o curdo é amplamente adotado e falado ativamente. Embora o Iraque possa parecer desatualizado nos dias de hoje, já foi um lugar onde civilizações e legados antigos se desenvolveram há milhares de anos. As terras ancestrais dos sumérios, o berço das primeiras civilizações e os territórios onde babilônios e assírios estabeleceram a vida sedentária constituem um paraíso histórico inestimável no Iraque, a Mesopotâmia. Hoje as pessoas aqui continuam a viver juntas sob diferentes aspectos. Uma bela cultura de rua é mantida em edifícios harmonizados com tons de amarelo, onde as pessoas começam o dia desfrutando de mel e coalhada no Daú, e todos, dos 7 aos 70 anos, se envolvem em diversas atividades. Além disso, a capital, Bagdá, é verdadeiramente uma cidade de livros. Isso pode surpreendê-lo, no entanto, o Iraque, que abriga os rios Tigre e Eufrates e vários monumentos da era otomana, é um país que abriga mais livros do que pessoas, especialmente em Bagdá. Homens e mulheres se reúnem para ler em todos os cantos da cidade, enquanto mergulham no mundo dos livros. As pessoas aqui são verdadeiramente emotivas, transformando tudo o que experimentaram em valores tangíveis. Por exemplo, este monumento cilíndrico simboliza a preservação da cultura iraquiana da extinção. Os iraquianos, comparando seu país a um cilindro, gravaram os dias difíceis enfrentados pelo Iraque em inscrições nas unhas. Serve como símbolo de seus esforços para manter seu país em pé contra a destruição. Você pode pensar que os países do Oriente Médio não são muito fãs de peixe, mas o Iraque tem um prato nacional envolvendo peixe. Eles o chamam de masgo. Eles coletam esses peixes dos rios e os servem ao público, grelhados ou fritos, de acordo com sua preferência. Além disso, se você sentir o cheiro de batatas fritas apimentadas nos bazares de Bagdá, não se surpreenda. Este país se considera o melhor do mundo em relação às batatas fritas. Eles produziram temperos de batata frita únicos e vendem batatas em sacos em vez de comprá-las fora. Os iraquianos transformaram essas batatas fritas em uma questão de orgulho nacional e não deixam de apreciá-las mesmo enquanto dirigem. Você também pode encontrar lojas de fifel em cada esquina de Bagdá.
As cenas de pessoas em Bagdá consistem principalmente em grupos de meia-idade e mais velhos. As mulheres preferem roupas modestas, enquanto os homens usam camisas, calças ou trajes árabes tradicionais. Os donos de lojas são bastante amigáveis e acolhedores. Eles precisam ser assim, já que os negócios iraquianos precisam do influxo de moeda estrangeira, dado o clima caótico no país. Nem todo turista está ansioso para visitar o Iraque. Portanto, os turistas que vêm para o Iraque, especialmente para Bagdá, são considerados tão valiosos quanto o ouro e são tratados com a máxima hospitalidade pelos comerciantes locais. As ruas de Bagdá estão cheias de grafites que simbolizam o Iraque, adicionando uma atmosfera única à cidade. Certamente, a vida em Bagdá não é só rosas, e a cidade ocasionalmente se torna um palco para várias manifestações. As pessoas podem criticar o governo atual e as políticas nas ruas enquanto escondem seus rostos. No entanto, a polícia iraquiana mantém efetivamente o controle e está equipada com equipamentos pesados. Em áreas mais rurais, o número de crianças está aumentando, mas os níveis de renda das pessoas estão diminuindo. Mesmo assim, o fato de meninas estarem frequentando a escola no Iraque poderia ser um sinal esperançoso para o futuro do país. Crianças em áreas rurais são extremamente inocentes, apenas sorriem para você. A educação aqui é gratuita e não obrigatória. Portanto, os níveis de educação primária e secundária são significativamente mais baixos em comparação com países vizinhos do Oriente Médio. Estima-se que a taxa de alfabetização no Iraque esteja em torno de 40%. Então é justo dizer que metade do país não é alfabetizada. O traje típico das mulheres nos mercados e bazares no Iraque consiste em véus pretos idênticos. Essas vestimentas são as mais comuns no Iraque entre os países do Oriente Médio. Olhando para os rostos das pessoas, elas não parecem muito felizes, como se estivessem preparadas para quase qualquer coisa, levando uma vida completamente improvisada. Em outras palavras, é um país infeliz, com preocupações sobre o futuro. Se deixarmos de lado a culinária de Bagdá, a vida e história cultural e seguirmos em direção a Babil, veremos que este lugar é tão importante quanto Bagdá, conhecida como o Reduto dos Curdos. Erbil é concentrado na região de Erbil do Iraque. Hoje sua autonomia é reconhecida pelo Iraque e eles têm seu próprio parlamento. Há até mesmo um aeroporto na cidade e sua estrutura lembra o estado de Dubai há 20 anos. Você pode observar novos prédios surgindo e esforços intensivos de construção, à medida que a cidade gradualmente se torna uma mega cidade. Quando você pensa em Babil, as primeiras coisas que devem vir à mente são cultura de kebab, mercados de armas e pontos de câmbio móveis. Segundo os iraquianos, Erbil é o primeiro lugar que vem à mente ao mencionar kebabs. Além disso, os carros e telefones mais baratos do país também são vendidos nesta cidade. Uma razão é que Erbil é considerada a capital dos mercados ilegais no Oriente Médio. Muitos produtos populares em todo o mundo são contrabandeados para Erbil sem impostos. Como resultado, você pode encontrar o produto que deseja em lojas locais pela metade do preço de mercado. Portanto, pessoas que vivem em cidades e países vizinhos preferem comprar produtos tecnológicos a um preço barato e sem impostos do norte do Iraque. Enquanto o Iraque em geral é considerado o ponto de partida das civilizações, agora é um país longe daquelas vidas antigas, onde as pessoas trabalham para uma renda mensal variando de 200 a 300 dólares e os desempregados podem se envolver em atividades ilícitas neste ambiente inseguro. Diante das complexidades e desafios que o Iraque enfrenta, é essencial reconhecer os aspectos de esperança e resiliência que emergem em meio às adversidades. A educação, mesmo que enfrentando obstáculos, representa uma luz no horizonte para o futuro do país. Ao destacar o potencial das crianças e o desejo de construir uma nação melhor, somos lembrados da importância de apoiar iniciativas que promovam a educação e o desenvolvimento no Iraque e em todo o mundo.